Tá me ouvindo bem? Tudo ótimo, perfeito. Uma honra aí, obrigado pelo carinho, boa noite. Ah, que isso. Nós que agradecemos aí pela oportunidade de poder conversar com o senhor. Então, vou já... Me chama de você, cara, pelo amor de Você, Deus. tá bom. Por favor. Então, já vou começar. A gente tem aqui um roteiro só para explicar para você e para quem está nos assistindo, quem vai assistir posteriormente, porque essa entrevista vai para o YouTube também depois. Tem 4 partes. A primeira sobre você, o candidato, depois sobre o Rio, depois um pinga-fogo, pergunta e resposta rápida, sem entrar em pormenores. E a quarta é o final, onde você pode dar alguma mensagem finalizando a entrevista. Tá bom? Perfeito. Então, esse roteiro foi feito por nós, toda a redação do Boletim da Liberdade, e aí tá aqui para a gente ir acompanhando. Então, boa noite a todos os amigos, leitores e seguidores do Boletim da Liberdade, também seguidores do deputado Rodrigo Amorim. No início do ano, nós iniciamos, pelo Boletim da Liberdade, um conjunto de entrevistas em vídeo com pré-candidatos a prefeituras do Rio e de São Paulo, e já entrevistamos pré-candidatos do Partido Novo, também de Florianópolis, além do Partido Podemos de Macapá. No Rio já conversamos, além do Novo, com Democratas e ontem com PSD. E hoje temos a honra de receber aqui o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro e também deputado estadual Rodrigo Amorim, que vem concorrendo pelo PSL. Antes de começar a nossa entrevista, eu gostaria de lembrar que iniciativas como essa de produzir conteúdo jornalístico com viés liberal são viabilizadas graças às assinaturas de leitores e assinantes do Boletim da Liberdade. Então, quem ainda não é assinante, convidamos a assinarem nosso boletim para a gente poder manter esse trabalho independente, inclusive você, Rodrigo Amorim, que é nosso convidado. Mas, antes de tudo, vou fazer um agradecimento especial, deputado, ao senhor, porque estamos na fase final de edição do documentário sobre Carlos Lacerda. E né, um documentário independente que nós mesmos estamos patrocinando. E graças ao senhor, você, como deputado estadual, conseguimos a liberação da LERJ, do plenário, num dia vazio, para filmar nas dependências do Palácio Tiradentes. Então, já passado o agradecimento, vamos entrar na parte do candidato. Você está apenas no primeiro mandato como deputado estadual, eleito em 2018, mas já quer concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Por quê? Olha, primeiro eu te agradecer a todo mundo que está nos assistindo. É uma honra estar aqui no Boletim da Liberdade. Eu tenho muito apreço pelo trabalho de vocês. Foi, na verdade, uma obrigação minha como parlamentar reconhecer o trabalho que vocês estão fazendo em homenagem a esse grande estadista que foi Carlos Lacerda. Eu sou um admirador, não conheço a obra de Carlos Lacerda tão profundamente quanto o Instituto da Liberdade, quanto o Lucas Berlanza, mas sou um admirador do trabalho que vocês vêm desenvolvendo justamente para manter viva a obra desse grande estadista do Brasil. Então, é uma obrigação minha como parlamentar permitir que se abra aquela casa para que se avive a memória de Carlos Lacerda. Então, foi, além de uma honra para mim, foi uma obrigação. Então, agradecer a vocês pela oportunidade de eu ter podido contribuir de alguma forma com esse momento histórico. E quero dizer, inclusive, que no ano passado eu apresentei, tem tanta bobagem que a esquerda cria na Assembleia Legislativa, de medalha de agradecimento, de comenda para umas coisas, para um mimimi, para uma história de separar o Brasil, para acirrar cada vez mais os ânimos numa tentativa de dividir para conquistar da esquerda, que eu apresentei no ano passado uma proposta para que se criasse, dentre as comendas da Assembleia Legislativa, uma medalha a Carlos Lacerda. Eu acho que é importante a gente manter viva a imagem desse herói nacional, desse grande estadista. Então, é só para fazer esse preâmbulo. Olha, eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte. Eu tenho convicção que eu estou no primeiro mandato, não tenho dúvida nenhuma disso. Tenho muito orgulho e muita alegria de ser deputado estadual. Todas as vezes que eu passava ali, andando pelo centro da cidade, em frente ao Palácio Tiradentes, eu despertava em mim um desejo, um sonho, na verdade, de um dia poder estar ali no Palácio Tiradentes representando uma parcela da população fluminense. Eu tenho vida pública há algum tempo, já ocupei alguns cargos em alguns municípios, fui procurador autárquico do município de Niterói, fui secretário municipal na Baixada Fluminense, e em 2016 eu tive a honra
de poder ser candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, ao lado do senador Flávio Bolsonaro, hoje senador Flávio Bolsonaro, e naquela oportunidade foi um grande momento para a gente discutir a cidade do Rio de Janeiro. Muitos dos problemas que a gente discutiu em 2016, eles apenas se agravaram. Com esse movimento que no meu caso eu iniciei em 2016, eu auxiliei, dei a minha modesta contribuição para que a gente pudesse organizar ali o cenário, sobretudo partidário, e eu pude viver a história do meu país, do meu estado, participando da eleição que foi a maior guinada na história do Rio de Janeiro e do Brasil, que foi uma vitória conservadora em 2018, onde nós elegemos um presidente da República, 2 senadores, 12 deputados estaduais, 12 federais e um governador do estado. E justamente nessa esteira, eu fui o candidato, naquele momento, deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro, 140.666 votos, sendo exatamente a metade desses votos na capital e a metade no interior do estado, 15 mil votos em Petrópolis, 25 mil votos na Baixada Fluminense. E justamente essa votação expressiva, a minha paixão pelo Rio de Janeiro e a experiência de ter disputado e discutido os problemas da cidade em 2016, quando fui candidato a vice-prefeito com o Flávio Bolsonaro, numa proposta conservadora que se consolidou em 2018, e justamente nessa coerência da gente estar vivendo um Rio devastado e ter 2 adversários nesse momento. Demitir o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e impedir que a esquerda, derrotada em 2018, faça justamente no Rio de Janeiro a sua última morada. Então, com extrema coerência a tudo que eu venho vivendo e a todo o processo histórico que o Rio de Janeiro e o Brasil vem enfrentando, se apresenta a minha candidatura com muita humildade. Temos bons quadros dentro do PSL, mas é uma candidatura de viés conservador, exatamente mantendo uma coerência pelas propostas apresentadas em 16, 18 e agora, se Deus permitir, em 2020. Legal, deputado. Em 2016, como já adiantado por você, foi candidato a vice-prefeito do Rio na chapa encabeçada pelo hoje senador Flávio Bolsonaro. Em 2018, foi eleito com o apoio dele para seu primeiro cargo eletivo também, tornando-se o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Apesar da proximidade, você não faz parte do grupo que irá para o Aliança pelo Brasil. Por que você e a família Bolsonaro estão seguindo caminhos diferentes? Na realidade, eu, como disse, me mantenho absolutamente fiel às pautas que nos elegeram, que foram as pautas que nós defendemos, a bandeira que nós defendemos em 2018, que teve como um ícone dessas pautas o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que vem também com extrema coerência, mantendo a integridade das propostas e das bandeiras que defendeu durante todo o seu mandato, durante toda a sua vida pública, desde vereador, deputado federal e hoje presidente da República. A essas bandeiras eu sou absolutamente fiel. Eu me orgulho de ser talvez o deputado na Assembleia Legislativa mais atuante no sentido de defender essas pautas. Apresentei inúmeras propostas nesse sentido, em defesa do viés conservador, do ponto de vista comportamental, no conservadorismo político e, sobretudo, na liberdade no campo econômico. Eu talvez seja um dos maiores defensores dessas pautas que nos elegeram em 2018. Justamente por conta disso, num determinado momento, o presidente Jair Bolsonaro ele rompe com o PSL, o que é legítimo. Todo brasileiro, sobretudo o presidente da República, qualquer outro político, ele tem legitimidade para se filiar ao partido que bem entender ou criar o seu próprio partido. Porém, naquele momento, em novembro, dezembro de 2018, nós saberíamos, no meu caso, eu sabia das dificuldades que nós teríamos para a montagem de um novo partido. É um desafio burocrático, conforme a legislação vigente, são 500 mil assinaturas pelo Brasil inteiro. É um processo extenuante e muito burocrático, e a gente precisava apresentar efetivamente uma proposta conservadora. Nós fizemos o PSL um partido grande, um partido com ferramentas que nós não tínhamos anteriormente, com um tempo de televisão amplo. Então, mais uma vez dizendo, acho que a palavra de ordem é coerência. Mantendo a coerência do que apresentamos em 18, do que precisamos apresentar em 20, não só na capital, mas nos demais municípios, a minha opção em permanecer no PSL e ter um instrumento partidário que possa abrigar uma candidatura com esse viés. Foi justamente nesse sentido. Eu tenho um profundo carinho, respeito, admiração pelo senador Flávio Bolsonaro. De fato, fui o deputado mais votado no estado justamente por conta dessa relação
de tudo que nós vivemos em 16 e 18, me mantenho absolutamente fiel a essas pautas e agora apresentando uma proposta nessa mesma vertente para a cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, respondendo a tua pergunta de forma muito objetiva, foi uma opção para que tivéssemos efetivamente uma ferramenta de peso forte, que é o PSL, de modo a botar uma candidatura competitiva agora em 2020. E uma coisa adicional, qual a sua avaliação de um possível apoio, né, do próprio Bolsonaro ao Marcelo Crivella, dos republicanos, dado a atual conjuntura que temos? Olha, justamente se eu não tivesse feito a opção em permanecer no PSL, hoje eu teria muito problema, e aí eu digo como cidadão do Rio de Janeiro, em apoiar o prefeito Marcelo Crivella. Em primeiro lugar, porque eu defendo, antes de mais nada, esse ideário conservador. E eu te digo que, definitivamente, em que pese ser um homem religioso, o prefeito Marcelo Crivella ele não representa a proposta conservadora tal qual apresentamos em 2016 e em 2018. Naquele momento em que concorríamos à Prefeitura do Rio de Janeiro, momentos antes, o hoje prefeito Marcelo Crivella, anterior à eleição de 2016, quando ele se sagrou vitorioso, com o nosso apoio no segundo turno, porque efetivamente nós ficamos ali no segundo turno em 2016 entre a cruz e o demônio. A cruz representada pelo bispo Marcelo Crivella e o demônio representado por Marcelo Freixo, com as suas ideias repugnantes de tudo que a gente pensa contrário que é o que o pessoal representa. E dentro dessa seara, obviamente, nós fizemos uma opção pelo senador Marcelo Crivella, que anteriormente havia sido ministro de Dilma Rousseff e de Luiz Inácio Lula da Silva. Os maiores algozes da República, aqueles que nós lutamos para derrubar democraticamente e ceifamos toda uma mentalidade nociva para o país, repugnante para o país e absolutamente corrupta, que foi o que representou o governo Lula, o governo Dilma, e que o senador Marcelo Crivella fazia parte. Então, eu compreendo, de forma muito objetiva, que definitivamente o prefeito Marcelo Crivella ele não representa a força conservadora. Então, eu não me identifico com esse governo, que, além da questão ideológica, é absolutamente incompetente e omisso. Então, definitivamente não me representa, e daí, cada vez mais, se fortalece a necessidade de, por coerência, apresentar uma proposta para 2020, efetivamente com a pegada conservadora, nos mesmos moldes que a gente vem fazendo a política desde 2016, passando por 2018. Há uma expectativa, deputado, que a sua candidatura será mais à direita nas eleições de 2020 para prefeito. Você considera que é realmente assim? E o que a direita poderia propor para administrar o Rio de Janeiro que não tenha sido feito até hoje? Eu tenho a mais absoluta convicção disso, que representamos efetivamente uma candidatura à direita. Eu, obviamente, me orgulho, por exemplo, de ser um dos deputados, além de muito atuante, como disse, defensor dessas pautas, eu sou um dos deputados que mais promove o embate ideológico dentro da Assembleia Legislativa. Eu me permito um parêntese, e durante o processo eleitoral eu participei de um debate dentro do ambiente universitário, absolutamente dominado e doutrinado ideologicamente, aparelhado pela esquerda, e tive a coragem de botar o dedo na cara do hoje deputado Serafini, do PSOL, e dizer a ele, olha, prepare-se, porque a esquerda terá dias muito difíceis dentro da Assembleia Legislativa. E eu tenho honrado o meu compromisso. Eu tenho feito com que a esquerda tenha dias muito difíceis dentro da Assembleia. Eu, diariamente, boto o dedo na cara do PSOL com absoluta coragem e refuto todas aquelas ideias repugnantes, como, por exemplo, defender aborto, ser contra a vida, defender a liberação de drogas, que dizima as famílias no Rio de Janeiro e no Brasil. Há deputados do PSOL que defendem o uso recreativo do crack. Enfim, o tempo inteiro pauta defendendo vagabundo, indo contra as nossas forças de segurança, satanizando a atividade empresarial, que é fundamental para o desenvolvimento econômico e social. O melhor programa social, sem dúvida nenhuma, é o emprego, já dizia Ronald Reagan. Então, assim, eu enfrento o pessoal diariamente. Então, eu tenho convicção que essa candidatura à direita, ela levará ao Rio de Janeiro, além desse embate que eu considero absolutamente salutar para a democracia. A gente
de 30 em 30 anos, o Brasil passa por uma grande transformação na sua história. E nós vivemos essa transformação numa guinada histórica, onde a força conservadora venceu a eleição e nós levamos as nossas pautas e precisamos estender essas pautas à prefeitura. Hoje a gente vive um Rio de Janeiro, e aí eu falo não como pré-candidato ou como deputado, mas falo como cidadão do Rio de Janeiro, morador da Tijuca, que há 41 anos vive nessa cidade e nunca viu uma cidade tão degradada, tão abandonada, tão esculachada, como se fala no português claro. O Rio de Janeiro está entregue à própria sorte. Eu tive, no final de semana recente agora, percorrendo, mesmo nesse período de pandemia, durante a madrugada, vários bairros do Rio de Janeiro. E eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, sem querer parecer soberbo, mas numa brincadeira, que desliguem o Waze quando a gente está no carro, porque eu conheço a cidade do Rio de Janeiro, tenho amigos em todos os bairros e percorri, de fato, zonas perigosíssimas, zonas que a gente parece que é uma cidade em guerra, uma cidade devastada, e o Rio de Janeiro está literalmente entregue à própria sorte, escuro, abandonado, esburacado, moradores de rua em todas as calçadas da cidade do Rio de Janeiro, serviços de péssima qualidade, e a gente percebe a degradação, a falta de carinho, a falta de zelo com a cidade em todos os momentos. Esse problema, essa questão, esse abandono, ele não é de esquerda nem de direita. O que eu quero dizer com isso? Eu, sem dúvida nenhuma, vou apresentar uma proposta baseada numa vertente ideológica que eu defendo e que tenho sido absolutamente fiel. Seja conservadora nos costumes, impedindo essas pautas nefastas, em defesa da vida incondicionalmente, contra a droga e, sobretudo, valorizando 3 pilares que eu considero fundamentais. E são nesses pilares que eu fundamento uma proposta para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, o primeiro pilar, de forma muito rápida, ordem, considerando aí o combate veemente à criminalidade, e o município deve cumprir o seu papel constitucional, está na Constituição Federal. As guardas municipais, que eu pretendo transformar em polícia municipal, elas têm um papel de integrar as forças de segurança pública com os demais entes federativos. Além disso, dentro desse segmento da ordem, um combate veemente à corrupção. E aí o combate à corrupção, ele significa ação contundente quando a corrupção acontecer, identificar e punir os culpados com rigor, e mais do que isso, adotar medidas de compliance, que a gente possa observar e impedir que o processo da corrupção aconteça. Identificar os ralos da corrupção e atuar preventivamente para que a corrupção não aconteça. E isso tem ferramentas de due diligence, de compliance, que a gente permite estruturar ali instâncias de controladoria que a gente permita que não aconteça. Isso tudo está dentro do pilar da ordem. Depois, um pilar da família. Uma conservação dos valores institucionais e, sem dúvida nenhuma, a instituição mais sagrada é a família. E quando a gente fala em família, defende em primeiro lugar a liberdade do indivíduo. O cidadão do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo, ele tem o direito à sua liberdade, à sua incolumidade física garantida e, sobretudo, o direito de pensar e agir como bem entender, de escolher a sua sexualidade, a sua religião, como bem entender. Isso não é tarefa da prefeitura se meter nisso. Mas defender a liberdade, defender a vida, significa apresentar serviços públicos de qualidade, como uma saúde de qualidade, como uma educação emancipadora voltada para o mercado de trabalho. Então, esse conjunto de defesa de valores da família e da liberdade individual está concebida nesse pilar da família. Então, temos ordem, família e progresso. Progresso no sentido do desenvolvimento econômico pleno. E a gente só tem desenvolvimento econômico pleno criando um ambiente menos hostil, como temos hoje ao empreendedorismo, ao desenvolvimento, um ambiente de negócios, que eu, mais uma vez, digo, parafraseando o presidente americano Ronald Reagan, o melhor programa social é o emprego. Então, a gente precisa, através de facilitar a vida daquele que quer empreender no Rio de Janeiro, sobretudo naquelas vocações naturais da cidade, como o turismo, como a área de eventos, como a tecnologia, como o ambiente universitário que nós temos que explorar. O Rio de Janeiro é muito bem dotado de universidades públicas, privadas, é um campo de conhecimento vasto, a prestação de serviços. O Rio de Janeiro pode explorar todos os setores produtivos e a gente precisa facilitar a vida daquele empreendedor, daquele que quer empreender e montar o seu negócio no Rio de Janeiro. Então, seria o terceiro pilar do progresso. Dentro dessa proposta conservadora, uma proposta de direita, baseada no estímulo à atividade econômica, na liberdade do indivíduo e no conservadorismo das nossas pautas em defesa da vida contra a droga,
que eu pretendo apresentar essas propostas para o Rio de Janeiro. Agora, é evidente que o cuidado, o zelo, a ordem pública, ela não é de direita nem esquerda. Quando um cidadão sai, vai à rua e vê uma rua esburacada, mal iluminada, repleta de moradores de rua, de insegurança, essa é uma pauta de quem ama o Rio de Janeiro, de quem tem coragem para botar o dedo na ferida e, sobretudo, independência para apresentar serviços de qualidade e, sobretudo, uma austeridade. Eu quero dizer o seguinte: no amor ou na dor, o Rio de Janeiro vai mudar. O Rio de Janeiro precisa de ordem, de alguém que tenha coragem para botar o dedo nessa ferida e apresentar uma cidade ordeira e resgatar a autoestima de cariocas como eu, por exemplo, que pretendo criar meus filhos aqui, como tenho feito. Tenho um filho de 14 anos, uma filha de 9 anos de idade. Crio meus filhos no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, que é o bairro que eu nasci, que eu adoro esse bairro, que tem um gentílico próprio, tijucano, e pretendo criar meus netos e manter minha família nessa cidade que eu tanto amo e está tão degradada. Na época da eleição de 2018, deputado, você esteve no ato onde quebrou a placa da Marielle Franco, vereadora falecida. Como se deu aquilo e você faria isso de novo? Certamente, porque aquele gesto foi um gesto de restauração da ordem. Como eu te disse, eu sou um carioca que circula, mesmo deputado. Obviamente, hoje eu me permito, porque necessito, infelizmente, me resguardar, e aí adoto algumas condutas ali de segurança pessoal, porque sofro constantes ameaças, inclusive de grupos de esquerda. Os serviços de inteligência, né, da segurança pública diversas vezes identificaram ameaças contra a minha vida, mas eu circulo livremente pelas ruas do Rio de Janeiro. Circulando ali pela Praça Floriana, Cinelândia, eu, antes da eleição de 2018, me deparei com aquela atrocidade. Obviamente que o crime que tirou a vida da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson, muitas vezes esquecidas por militantes da esquerda, todo mundo acha que foi só a vereadora Marielle que foi assassinada, é um crime bárbaro. Eu, como deputado e como cidadão, exijo a punição efetiva aos culpados e aos mandantes. E aqui o meu parabéns à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que elucidou o crime, aqueles que efetivamente mataram a Marielle. Então, serão julgados agora, mas nós precisamos descobrir os verdadeiros mandantes. Então, eu cobro respostas desse crime bárbaro. E fica aqui a minha condolência, a minha solidariedade a ambas as famílias, assim como as famílias daquelas milhares de vítimas que se perdem todos os anos, fruto de uma criminalidade que temos no Brasil, infelizmente. Está diminuindo, garantindo a legítima defesa do policial, a retaguarda jurídica do policial e das nossas forças de segurança, a valorização. Eu sou um defensor incondicional das forças de segurança na Assembleia. Agora, não é porque a causa pode ser nobre ou aparentemente nobre que a esquerda tem o direito de protestar como bem entender, inclusive em arrepio da própria lei. O que essa turma fez foi, julgando ser uma causa nobre, se achando detentores dos monopólios das virtudes, foram lá de maneira sorrateira, de maneira ilegal e ilegítima, e afixaram uma placa por cima da placa indicativa da Praça Marechal Floriano, que é uma praça símbolo do Rio de Janeiro, um ponto turístico do Rio de Janeiro, um ponto de negócios do Rio de Janeiro, um ponto importante para o desenvolvimento da cidade, e ao arrepio da lei foram lá e colaram, depredando o patrimônio público. Então, antes de mais nada, retirar aquela placa e devolver a placa original Marechal Floriano, indicativa da praça, da célebre Praça Marechal Floriano, foi, antes de mais nada, um gesto de reparação do patrimônio público da cidade do Rio de Janeiro e, mais do que isso, um gesto de restauração da ordem e repúdio a esse comportamento nefasto da esquerda que se acha detentora dos monopólios das virtudes. Então, obviamente, foi um gesto de repúdio a um grupo político, mas, sobretudo, um gesto de amor ao Rio de Janeiro e de restauração da ordem. Foi emblemático, foi um gesto que significou essa luta política e eu não me arrependo disso nem um minuto, faria novamente, como sempre farei, tudo aquilo que for necessário para repudiar os comportamentos da esquerda e, mais uma vez digo, foram derrotados em 2018, nós temos a grande missão de impedir que façam do Rio de Janeiro o seu último refúgio. Deputado, agora entrando na última pergunta sobre o candidato, lembrando que nós temos só 1 hora, né, devido à limitação do
Você no é mais Instagram, rápido, você é mais temos aí rápido. 28 minutos. Agora, sobre a sua trajetória profissional. Você já foi secretário municipal em Nilópolis e também adjunto em Mesquita, inclusive falou no começo. Como acredito que essas experiências, ou outras também que já tenha tido durante sua vida, como político também podem ajudar a governar o Rio de Janeiro? Olha, em primeiro lugar, foi muito bom você citar a possibilidade. Eu fui procurador autárquico do município de Niterói também. Foi uma experiência muito bacana, até porque eu atuei na área da saúde ali e pude viver os dilemas da saúde em crise. E aí te falo o seguinte, falar da cidade de Mesquita em especial me permite tocar num tema que é um tema importante. Eu fui acusado levianamente, caluniosamente, por o atual prefeito da cidade de Mesquita, que é o meu adversário político derrotado no processo eleitoral de 2018, afastado do cargo inúmeras vezes por indícios de roubalheira, inclusive de merenda das crianças, com inúmeras transgressões, inclusive denunciadas por mim. Esse pilantra utilizou da prerrogativa que tinha como prefeito e instalou um inquérito contra mim, um procedimento interno, uma sindicância no âmbito da prefeitura, nunca me deu ciência, ilegal, porque eu não era mais servidor do município, e, curiosamente, através de uma denúncia fictícia, em novembro, logo após a eleição de 2018, que levou o número espantosamente 001, ou seja, a primeira denúncia até novembro daquele ano, mais uma vez, de forma muito objetiva, utilizando da calúnia eleitoral, que está tipificada hoje numa lei sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que é utilizar das prerrogativas da máquina pública para afrontar e caluniar adversários políticos. Ele me acusou de ter sido fantasma. Quero dizer o seguinte, eu fui o deputado mais votado da cidade de Mesquita, assim como fui na cidade do Rio de Janeiro, como fui na cidade de Petrópolis e muitas outras cidades desse estado. Ninguém em Mesquita é subestimar a capacidade do morador de Mesquita, do mesquitense que eu tanto amo e servi aquele município com orgulho. Eu diria que um mesquitense jamais votaria no fantasma. Eu tenho um trabalho entregue e realizado naquela cidade e esse canalha está respondendo na justiça por isso. Eu estou enfrentando ele lá, como fiz quando ele foi na Assembleia Legislativa, que eu botei o dedo na cara dele e ele amarelou e se acovardou. Agora, quero dizer que essa experiência no Executivo me permitiu, em primeiro lugar, uma interlocução com os entes federativos. Me permitiu conhecer o funcionamento da máquina e poder aplicar ali política pública de verdade para o cidadão na ponta. Cabe ao município os serviços mais básicos e mais sensíveis para o cidadão. Então, foi uma experiência magnífica de gestor municipal em pastas importantes, podendo levar programas fundamentais para o cidadão, sobretudo na Baixada Fluminense, que muitas vezes ficou abandonada ou que necessita de serviços básicos. E ali a gente pôde fazer a Casa da Mulher, o PROCON municipal, levar diversos programas do governo federal para pessoas com deficiência, políticas de juventude e outras tantas que eu tive a oportunidade de desenvolver como gestor municipal. Isso me abriu a visão. Agora, conjugado com 1 ano e meio no parlamento e com toda a minha trajetória, com o momento que estive atuando, representando o Brasil junto ao Mercosul. Então, esse conjunto de experiências me permitem, somados ao amor que eu tenho por essa cidade, à vontade de essa cidade do Rio de Janeiro ser a cidade de criar meus filhos, com toda humildade, são prerrogativas que me permitem disputar e apresentar uma proposta em 2020, tal qual fizemos em 2016. São eleições totalmente diferentes. A eleição de prefeito, como vivi em 2016, e a eleição de deputado, que eu tive uma vitória avassaladora, mas são eleições totalmente distintas. Essa experiência é o que vai nos servir de alicerce para levar e oferecer uma proposta na mesma coerência de 2016 e 2018. Deputado, agora a gente vai entrar para falar sobre o Rio de Janeiro, sobre os problemas da nossa cidade, mas antes gostaria de falar a todos que estão nos assistindo que estamos entrevistando o deputado estadual do PSL, Rodrigo Amorim, pré-candidato a prefeito na cidade esse ano de 2020, aqui pelo Boletim da Liberdade. Eu sou o Pedro Rafael, um dos editores. Nossa pergunta agora, deputado. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 72% dos cariocas rejeitam o prefeito Marcelo Crivella. Eu estou entre eles. Eu estou entre eles. No fim do ano passado, o Rio já havia enfrentado uma crise na saúde, onde diversas unidades paralisaram diante da falta de repasse e agora estamos vivendo uma pandemia.
Gostaria de saber como você avalia o mandato do prefeito Crivella e como o senhor enxerga que ele tem atuado no combate à Covid-19 na pandemia. E se Vamos tem lá. algo que o senhor faria diferente Tudo diferente. Tudo do que ele diferente. agora nessa situação. Tudo diferente. O mandato do desprefeito Marcelo Crivella, eu digo desprefeito porque ele tem feito um desserviço para a cidade. Eu considero sofrível, repugnante, o pior prefeito da nossa história, justamente por conta da omissão do prefeito Crivella. Nós vivemos aqui uma saúde pública, sempre foi uma saúde pública muito difícil, muito caótica. A gente tem um modelo do SUS que é muito bonito no papel, mas na prática ele é difícil de ser implementado. O SUS, ao longo da sua trajetória, viveu vários desafios. O prefeito Marcelo Crivella pegou uma cidade com uma capacidade do programa médico de família, do programa de saúde da família, por exemplo, ampliada. Claro que vivíamos nesse momento de ampliação um momento de vigor financeiro por ocasião do alinhamento entre os entes federativos e da realização de eventos esportivos mundiais. Então, muito dinheiro entrou no Rio de Janeiro, a gente vivia um momento de pujança, se ampliou essa capacidade instalada. Concordo que, num primeiro momento, a ampliação da capacidade instalada da rede de saúde ela implica em aumento do custeio, mas a gente sabe que, em longo prazo, obviamente que o resultado final vai ser a diminuição do custeio, porque a gente vai começar a reprimir, combater as doenças de maior gravidade no início. Consequentemente, os gastos com a saúde de alta complexidade eles vão diminuir ao longo do tempo. Porém, eu considero que o município cabe a ele, prioritariamente, a política de saúde preventiva, a saúde de família, né? A saúde básica e também as grandes emergências. O Rio de Janeiro é dotado de uma rede hospitalar muito ampla. E aí eu estou me referindo às unidades do município, do estado e do governo federal, sobretudo as das universidades. Nós temos 3 hospitais universitários na cidade do Rio de Janeiro, que é o Pedro Ernesto da UERJ, o Gafreguini da Unirio e o Clementino da UFRJ. Então, nós temos 3 hospitais federais que podem contribuir muito. É fundamental que a saúde pública municipal que ela interaja. O município do Rio de Janeiro ele precisa assumir o seu papel de gestor do SUS, contratualizar com os entes federativos e chegar, por exemplo, para os hospitais federais e dizer formalmente: olha, o que você pode me oferecer de alta complexidade em cirurgia torácica, em neurocirurgia, de modo a diminuir o gargalo das cirurgias eletivas e fazer com que o atendimento desse programa de saúde da família ampliado ele possa ter consultas com especialistas, cirurgias eletivas e exames. Porque não adianta nada a saúde da família conseguir visualizar ali a doença no início e a gente não conseguir tratar. A contratualização é a saída para essa crise da saúde no Rio de Janeiro. E mais do que isso, a gente pode usar um modelo de voucher para ir na iniciativa privada, sobretudo no que diz respeito a exames e consultas de especialidade, e se valer do empresário que não tem problema nenhum, que não pode haver o que aconteceu com o governo do Estado. Pegar um modelo de OS, que é um modelo complicado, difícil, que a gente precisa fazer uma análise ali e sair disso, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, que tem esse modelo baseado na contratação da OS, que, numa primeira análise, na questão da mão de obra, ela pode ser uma saída interessante, você contratar através do particular profissionais de saúde para atuar, sobretudo, naqueles bairros, especialmente ali no programa de saúde da família. Agora, a gente não pode usar um modelo de OS em que o Estado, o município do Rio de Janeiro, transfere toda a sua responsabilidade como atividade fim para que um empresário faça aquilo que é dever do Estado. A gente tem como último princípio da Constituição o princípio da eficiência, artigo 37 da Constituição, que elenca os princípios da administração pública, eficiência, moralidade e tudo mais. Eficiência foi o último princípio constitucional, através de uma emenda constitucional, e é o princípio que eu consagrado. Eu sempre trago no discurso esse princípio de eficiência, em que a gente não pode, mais uma vez, criminalizar a atividade empresarial, que é legítimo o empreendedor ganhar dinheiro, é absolutamente legítimo o empresário ganhar dinheiro. Agora, a gente precisa saber fazer isso com coerência, por exemplo, pagando a OS com base na produtividade, naquilo que efetivamente produz e não por um preço fixo. Senão acontece o que aconteceu com essa OS e Abas. Então, falando especificamente, diante de toda essa crise da saúde do Rio de Janeiro, que ainda tem os temperos da Márcia, por exemplo, em que o prefeito Marcelo Crivella só entregava a saúde
não conforme o SUS manda, de maneira integral e universal, mas só para aqueles que telefonassem para a Márcia e pedissem um esqueminha com a Márcia. Isso não pode existir. A gente, num momento de pandemia, por exemplo, o prefeito demorou a agir. O prefeito deveria ter montado um gabinete de crise e ter chamado para ele a responsabilidade. Primeiro, de interlocução com todos os poderes, que é fundamental nesse momento. Ficou um momento de muita briga política, de muita dicotomia, de muita utilização eleitoral da tragédia, que é bem típico de determinados grupos políticos, como o PSOL, por exemplo, que sempre usa a tragédia como palanque eleitoral, e ele não assumiu a responsabilidade, não montou inicialmente um gabinete de crise e não enfrentou como deveria num primeiro momento. Então, eu faria absolutamente tudo diferente. Eu nunca permitiria que hospitais como o Gazola, por exemplo, tivessem leitos no momento que a gente precisa de leitos vazios. Eu estabeleceria ali com os entes federativos essa rede que a gente não precisa de mais hospital, a gente só precisa botar para funcionar o que tem. Então, eu seria muito mais enérgico e efetivo, além de trazer para mim a responsabilidade de ser o gestor do SUS e contratualizar com hospitais universitários, por exemplo, enfrentando com coragem e botando o dedo na ferida onde deveria ter sido colocado e ele, infelizmente, não colocou. Deputado, estamos vivendo agora um novo ciclo político no Brasil, o senhor bem já falou sobre isso, com a influência cada vez maior de ideias liberais nas esferas de governo, pelo menos considerando até o começo do coronavírus. Nesse sentido, uma das pautas que os liberais defendem é a redução do escopo do Estado. Então, a pergunta é, como o senhor enxerga a pauta liberal e acredita que a Prefeitura poderia fazer alguma reforma liberalizante, privatizar algo e ficar mais enxuta? Olha, veja bem, eu me filio integralmente a um viés liberal. Quero dizer de forma muito objetiva. Ações que a Prefeitura poderia efetivamente colocar em prática com esse escopo. Em primeiro lugar, a desburocratização. Eu disse anteriormente que nós precisamos fazer do Rio de Janeiro redescobrir as suas vocações e se tornar um ambiente propício ao desenvolvimento de negócios, ao setor produtivo. Então, a gente esbarra hoje com excesso de burocracia, né, no Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades mais difíceis de se legalizar uma empresa, de se tirar o alvará, de buscar ali. Aquele que quer estar regular tem muita dificuldade no Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo é desburocratização do empreendedorismo. É criar um ambiente muito menos hostil e muito mais favorável, de braços abertos para o empreendedorismo, sobretudo naquela área em que o Rio de Janeiro tem a sua vocação natural. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é criar mecanismos de estímulo à fixação de negócios aqui, que obviamente passa pela desburocratização, mas também pela redução da carga tributária. A gente tem, por exemplo, o que o prefeito Crivella fez com o imposto, a maneira que ele tratou, por exemplo, o IPTU do Rio de Janeiro, foi uma maneira covarde com o cidadão do Rio de Janeiro. É necessário que a gente reveja essa política tributária do Rio de Janeiro, obviamente, sempre com viés de redução. Mas há quem diga, mas a gente vai viver um momento de crise muito grave, agravada pelo coronavírus. Vai, evidentemente que vai. Nós iniciaremos, como iniciamos, a gente já falava em 2016 da cifra de bilhões de reais no vermelho. A prefeitura já inicia o mandato no cheque especial e alguns bilhões de reais. Isso vai se agravar por conta da crise, do fechamento de setores produtivos e com a perda de arrecadação. Agora, a gente consegue criar um ambiente de redução de imposto, facilitando, ampliando e descontaminando da maldição da corrupção o sistema de arrecadação do município do Rio de Janeiro, de fiscalização, o sistema de arrecadação, simplificando, fazendo ali, efetivamente, botando com lupa a atuação da fiscalização no Rio de Janeiro, trabalhando a dívida ativa que é ignorada na cidade do Rio de Janeiro. Então, são mecanismos de austeridade em que não necessariamente se aumenta imposto para aumentar a arrecadação. Esse seria um segundo grande ponto da gente implementar efetivamente um viés liberal na administração pública. E efetivamente promover uma reforma administrativa, mas não essa reforma administrativa de mentiroso, para inglês ver, de Pinóquio, que o Crivella fez no início da gestão. O que o Crivella fez, não necessariamente a redução de secretarias, ela implica numa redução da máquina. Muito pelo contrário. O que o Crivella fez foi reduzir no papel o número de secretarias, mas engordou as estruturas
das subsecretarias que foram criadas, das superintendências que foram criadas, e ele acabou criando um monstrengo inadministrável. Ele não sabe exatamente onde estão sendo realizadas as políticas públicas no município do Rio de Janeiro. Criou um elefante branco, elefante que eu digo porque é paquidérmico, porque é uma prefeitura inchada. Muito embora nós tenhamos, talvez, os melhores servidores públicos do Brasil estão na prefeitura do Rio de Janeiro, homens e mulheres valorosos, que merecem ser valorizados. Mas criamos uma máquina tão grande, seja para atender os apaniguados políticos, ou o pano de fundo da incompetência do prefeito, essa reforma administrativa que ele promoveu, ele não mudou absolutamente nada e não diminuiu a máquina do Estado, tampouco melhorou a eficiência. Muito ao contrário. E a gente percebe, quando ele passa apuros para se salvar de sucessivos impeachments na Câmara Municipal, ele começou a ofertar e a praticar o velho toma lá da cada política. E aí foi um tal de criar secretaria que, ao mesmo tempo, falava de tecnologia, de idoso, de praça pública, de eventos, tudo ao mesmo tempo para entregar para consórcio de vereador, para partido nanico, para partido político, para grupos de partidos políticos. E aí foi fazendo essa salada inadministrável. Ele perdeu o comando da máquina pública, ele não sabe o que está acontecendo na cidade, ele não tem zelo pela cidade e está nitidamente marcado e carimbado pela omissão e pela incompetência, que se tivesse promovido uma política de reforma administrativa no início da gestão, certamente não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje na cidade. Então, numa simples análise, utilizando essas três primeiras vertentes, reforma administrativa, diminuição da máquina pública e, sobretudo, criar um ambiente desburocratizado e mais favorável ao ambiente de negócios, com redução de carga tributária, seriam práticas liberais que seriam adotadas pela prefeitura sem muito trabalho e com êxito num primeiro momento, no primeiro ano de gestão. Quando a gente fala do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, não tem jeito, precisamos falar também de segurança pública, porque acaba sendo mais uma área que atinge todas as demais, deputado. Eu queria entender como você acredita que conseguiria contribuir como prefeito para a redução da violência na cidade do Rio de Janeiro. Olha, grande pergunta, é uma pauta que eu fui para a LERJ com a missão de ser um defensor ali das políticas de segurança pública, das forças de segurança pública. Então, é uma pauta que eu gosto muito e, como carioca, considero absolutamente necessária. É muito simples. A Prefeitura do Rio de Janeiro, como manda a Constituição Federal, ela integra a Rede Nacional de Segurança Pública. Nós temos uma guarda municipal hoje, formada por homens e mulheres valorosos, dedicados, mas com pouquíssima efetividade, porque não tem comando. Esse Rio de Janeiro é um rio da desordem. O Rio de Janeiro precisa de ordem. E a ordem passa por instituições fortes como a Guarda Municipal, que eu pretendo, se Deus permitir e for à vontade dos eleitores cariocas, transformar em polícia municipal, com poder de polícia efetivo, com retaguarda jurídica e, mais do que isso, valorizando a autoestima daquele agente de segurança pública que é o Guarda Municipal. Se a gente observar de forma muito objetiva o programa Segurança Presente, por exemplo, que o Rio de Janeiro, que a Prefeitura do Rio de Janeiro desvaloriza esse programa, nunca participou, nunca contribuiu, diferente de outras prefeituras, nós percebemos na prática desse programa a diminuição dos crimes, sobretudo aqueles de menor potencial ofensivo, mas que perturbam a vida do cidadão carioca, que impedem o direito de ir e vir. Além disso, a gente consegue, através de uma guarda municipal armada, atuante, combatendo o delito na rua, adotar a política policial de ostensividade. O que, mais uma vez dizendo, uma cidade ocupada por cidadãos de bem, por empreendedores, por negócios, e, sobretudo, por polícia, pelo poder coercitivo da Prefeitura do Rio de Janeiro, você cria um ambiente desfavorável ao cometimento de crime. Com isso, obviamente, gera impactos, como foi exatamente os locais, os cinturões de comércio, onde o Segurança Presente foi implementado, a gente percebe um incremento da atividade comercial, da atividade empresarial. Eu dou um exemplo claro. A Lapa, tivemos ali o Lapa Presente, foi o primeiro modelo que foi implementado, e aí tivemos uma revitalização da região e do comércio, da atividade empresarial na região. Nós tivemos a mesma coisa na Lagoa, quando implementamos o Lagoa Presente, por ocasião do assassinato brutal daquele médico esfaqueado na Lagoa. No momento posterior, implementou-se o programa e a Lagoa foi renovada, foi revigorada. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, obviamente, pode contribuir e muito, tem um papel indispensável, eu diria,
no viés da segurança pública, com uma guarda municipal forte, com ordem pública e, sobretudo, transformando, que é a minha proposta, em polícia municipal, além, é claro, uma educação emancipadora, que a gente combata a evasão escolar e, com isso, a gente sabe que a maioria esmagadora, mais de 78% do cometimento de crimes numa determinada faixa etária são indivíduos que são vítimas da evasão escolar. E a gente sabe que uma educação de qualidade, emancipadora para o mercado de trabalho, integral, e que se combata efetivamente a evasão escolar, você diminui a violência. Uma cidade zelosa, a teoria das janelas quebradas. Uma cidade bonita, arrumada, bem iluminada, conservada, ocupada pela população, você diminui a mancha criminal. E o zelo nos bairros, fazer atividade comercial, atividade empresarial prevalecer ao cometimento de crimes numa ação integrada das forças de segurança pública. Agora, eu acho engraçado. Tem candidata a prefeita do Rio que hoje teve a petulância, primeiro, de contestar o meu viés conservador, o que é uma piada. É uma piada, porque eu nunca me permiti ser fotografado ao lado de homens seminus em barco em Angra dos Reis. Então, é conservador lá na China, aqui nunca. Me permitir, hoje teve audácia, petulância, não sei se para criar polêmica, eu não sei se é fruto da desorientação em razão da derrota cachapante que tomou em 2018, que perdeu o seu mandato e ficou vagando aí como uma cracuda, teve a petulância de dizer que a ideia de armar a Guarda Municipal é dela, quando essa pauta é pauta nossa. A pauta de segurança é a pauta nossa. Nós, nessa legislatura na LERJ, tínhamos a atuação pontualmente de um deputado ou outro, dentre eles o hoje senador Flávio Bolsonaro, defendendo as forças de segurança. Agora, eu sou um defensor das forças de segurança, a pauta da segurança pública é uma pauta prioritária em qualquer atividade minha na vida pública, e eu tenho convicção que vai ser o carro-chefe da Prefeitura do Rio de Janeiro, a restauração da ordem, através de uma política pública de ordem pública, de polícia municipal, com rondas especiais, e que a gente possa devolver a tranquilidade e a paz para o cidadão do Rio de Janeiro. Eu dou um exemplo. Eu estava com o deputado Alexandre Knoploch, meu grande companheiro de partido, possível pré-candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro, numa chapa do PSL, e efetivamente também é outro parlamentar que tem o seu mandato vocacionado para a segurança pública. Há alguns dias eu estava com ele na orla de Copacabana e vi 2 vagabundos estrangeiros barbarizando a orla de Copacabana. E a gente não vê a Guarda Municipal efetivamente enfrentando esse tipo de canalha. Ali, para azar deles, eu e o deputado Knoploch estávamos passando na hora, o deputado Knoploch enquadrou os vagabundos, e são menos 2 vagabundos que estão ali terrorizando a praia de Copacabana. Eu quero dizer, para simplificar, eu tenho um compromisso com o Rio de Janeiro. É possível zerar o cometimento de crime em áreas turísticas num curto espaço de tempo, em algumas semanas, com uma gestão de força e austeridade na segurança pública. Deputado, agora a gente vai para a terceira parte, o Pinga Fogo, perguntas e respostas rápidas, porque até só tem umas 8 minutos para finalizar a live. Então, a primeira é, o que você mais gosta do Rio de Janeiro? Olha, a cultura do Rio de Janeiro, que hoje está devastada, mas que a gente precisa valorizar a cultura de ser carioca. Essa paisagem maravilhosa. Qual é o maior problema do Rio de Janeiro? Qual o maior? Problema do Rio de Janeiro. Desordem. O maior potencial do Rio de Janeiro. Turismo. Uma inspiração para você na família, como homem público e espiritual. Olha, a minha família como um todo, meu pai, minha mãe, a trajetória de vida de ambos, meu irmão, Rogério Amorim, neurocirurgião, um cara que eu admiro muito. Na vida pública, Carlos Lacerda. E a gente falou dele inicialmente, acho que foi um grande homem, um grande estadista e que muito contribuiu para o Rio de Janeiro. E que se a gente tivesse um Carlos Lacerda hoje em dia, a gente não teria tanta desordem como está enfrentando hoje. E espiritual? O grande arquiteto do universo. Sem dúvida nenhuma, eu sou um homem de fé e reconheço a importância da fé na vida e, sobretudo, a atuação das religiões, inclusive no enfrentamento a esse mal que é a droga. As comunidades terapêuticas fazem um grande trabalho. O maior problema da gestão pública? Incompetência, omissão e corrupção. Qual a solução para a gestão pública? Austeridade, vontade de acertar, vontade de fazer, amor pela vida pública e, sobretudo, eu não tenho dúvida disso, ser fiel às pautas que o levaram à vitória nas eleições. A gente não pode, isso é inegociável.
De 0 a 10, qual a nota que você daria para o Jair Bolsonaro? Olha, eu dou 10 na trajetória do Jair Bolsonaro. Um cara fiel a tudo que defendeu desde o início da sua trajetória e que se mantém, como eu disse anteriormente, se a maior virtude é aquele que se mantém fiel às pautas, o Jair Bolsonaro é a maior prova de alguém que se mantém fiel às pautas e o amor que ele tem à nossa pátria. De 0 a 10, qual nota daria para o Lula? Olha, eu dou 0 para o Lula, porque ele representa tudo que a gente rejeitou nesse processo. De 0 a 10, qual nota daria para o Witzel, Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro? Olha, eu daria nota 5 para o Wilson Witzel, porque eu tenho um mandato de absoluta independência. Não votei com o governo em muitas oportunidades e votei conforme a orientação dos meus eleitores e as pautas que eu defendo. Mas eu digo que daria porque o Wilson Witzel acertou no início do mandato, por exemplo, na melhor política de segurança pública da história dessa cidade, que é uma pauta da história desse estado, que é uma pauta cara a mim. Então, nota 10. Porém, a inabilidade política em determinados momentos e outros problemas que estão aparecendo agora e que eu, de forma muito independente, por exemplo, assinei a CPI da saúde e fui agora autor de um voto sim pela abertura do processo de impeachment. Então, 10 para uma política de segurança e 0 para outras searas que a gente está enxergando agora. De 0 a 10, qual nota daria para o Marcelo Crivella, prefeito do Rio? Olha, minha crítica ao Marcelo Crivella não é uma crítica como homem, mas é uma crítica como gestor. É um cara que não gosta do Rio de Janeiro. Eu tenho dito que é o pior prefeito da história. Então é nota 0 para essa prefeitura do Marcelo Crivella como gestor. A minha crítica é institucional. Não é uma crítica pessoal à figura, ao caráter do Marcelo Crivella, mas como gestor, uma tragédia. De 0 a 10, a última nota que eu te peço, tá? De 0 a 10, qual nota daria para o juiz Sérgio Moro? Olha, o Moro teve um papel fundamental na história do Brasil. Foi aquele que deflagrou essa Operação Lava Jato, que foi um marco no combate à corrupção, mas exatamente como eu falei a nota do atual governador. Teve acertos como esse que eu estou reconhecendo, um grande acerto, um papel fundamental, porém teve nota 0 numa atuação política mais recente. Então, na média, entre um acerto reconhecido e erros também graves, uma nota 5 ali pelo que ele fez. Bem, deputado, a gente agora entra na parte final. Queria agradecer a você pela disponibilidade desse bate-papo, foi riquíssimo para todos nós. E, por fim, fazer uma pergunta e também um espaço para você falar direto com o espectador que está nos assistindo e posteriormente também assistirá, sobre o porquê ele deve prestar atenção na sua pré-candidatura nessas eleições de 2020. E aí eu deixo para você falar seu recado final. E quando der 58 minutos, ou seja, daqui 1 minuto e meio, eu vou cortar só para a gente poder finalizar de vez. Cortar abruptamente. Vou ser breve. Eu tenho 41 anos de idade, amo essa cidade, a cidade que eu crio meus filhos, que eu quero criar meus netos. Porém, eu nunca vi essa cidade tão abandonada. A cidade do Rio de Janeiro está entregue à própria sorte. Escura, esburacada, com moradores de rua, com criminalidade, num ambiente hostil ao desenvolvimento. O Rio de Janeiro precisa resgatar e o carioca precisa resgatar a sua autoestima, a sua dignidade. Uma cidade cosmopolita, porta de entrada do Brasil, é uma cidade mundial, é uma cidade que recebe todos de portas abertas. O Rio de Janeiro tem que voltar a ser o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de ordem. O Rio de Janeiro precisa de coragem, independência e austeridade. E, sobretudo, botar as coisas para funcionar. E é nessa pegada exatamente fiel àquelas propostas que levamos em 2016, que levamos em 2018, que deu a maior vitória da maior guinada política, expressão nas urnas da vontade da população. A gente apresentar de forma muito coerente, com muita humildade, esse mesmo modelo que foi apresentado com vitória anteriormente, que a gente precisa permitir que a população do Rio de Janeiro faça essa escolha, fiel às pautas e com profundo amor a essa cidade. É a maneira que a gente tem apresentado aí, através dessa candidatura, uma proposta de profundo amor ao Rio de Janeiro e muita vontade de mudar a história de uma vez por todas nessa cidade. É nesse sentido que eu tenho atuado, é com extrema fidelidade essas pautas que eu tenho atuado, e é assim que eu quero seguir em frente e com, mais uma vez dizendo, com todo o amor ou com a dor, nós vamos mudar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de ordem. É nesse sentido que eu encerro aqui agradecendo a todos aqueles que nos ouviram, a todos aqueles que têm acompanhado e a todos aqueles que confiaram em mim, 140.666 eleitores. E eu tenho certeza que o nosso mandato é vocacionado para essa cidade, a restauração de valores, restauração das instituições. O Rio de Janeiro tem jeito, o Rio de Janeiro vai mudar, o Rio de Janeiro precisa de ordem. Obrigado, deputado. Nós do Boletim da Liberdade te agradecemos realmente Eu te muito. agradeço. Inclusive pela ajuda que eu mencionei no início, por ter
ajudado Isso foi na obrigação. abertura do plenário da LERJ. Foi obrigação. E um abraço a todos. Sexta-feira nós temos também outra pré-candidata aqui do Rio de Janeiro. Então, encontramos todos aqui para mais um debate. Obrigado, deputado. Um Viva a abraço. Boa democracia, sorte. viva as instituições, viva o Rio de Janeiro. Obrigado. Fica com Deus. Abraço.